Bom dia a todos vocês. Aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta. Começando mais uma fantástica live de quarta. E até aqui eu estava falando um pouquinho da história da hipnose, né? Mas eu vou dar uns minutinhos ainda para o pessoal ir entrando, fazer uns testes aqui de som. Se você estiver me ouvindo bem, sinaliza aí para mim. Se estiver baixinho, você me fala para mudar o microfone ou até tirar o microfone. Nas últimas lives o pessoal reclamou um pouquinho da altura do som. Gente, se vocês virem que o som está estranho, que a imagem está esquisita, vocês me sinalizem aí para eu poder fazer os ajustes ao longo da live aí, certo? Então vamos lá. Começando falando um pouquinho, continuando a história da hipnose. A gente falou do surgimento da hipnose nos antigos tempos, né, na adoração, na meditação, passando pela história de Charcot, na psicanálise, e como a hipnose chegou nos dias de hoje, né? Quando ela foi parar dentro do consultório, foi o assunto da live anterior. Hoje eu resolvi atender alguns pedidos. As pessoas têm me perguntado muito sobre a utilidade da hipnose, sobre não bem a serventia, não seria essa palavra, mas que tipo de transtornos a hipnose, a hipnoterapia, a psicoterapia são capazes de tratar as pessoas, né? A gente fala muito da hipnose na mídia, né, nos meios de comunicação, nos espetáculos. Está aí o Pyong Lee participando do Big Brother, dando uma enorme alavancada para o assunto da hipnoterapia, né? E hoje em dia não se fala de outra coisa. Big Brother já é uma coisa complicada. Né? Com a época de Big Brother, a gente sabe que a televisão não fala de outra coisa. E Pyong Lee é uma grande referência no meio da arte, um mágico fenomenal, entendeu? Um grande rapaz aí do entretenimento, da mágica e da hipnose. Para quem não sabe, ele tem uma empresa de hipnoterapia, né? E faz uns trabalhos bem bacanas nesse sentido. Ele até demonstrou um dos trabalhos que ele faz dentro da casa, né? Tratando, eu não lembro agora o nome do participante que estava com dor de cabeça, e ele foi lá e fez uma técnica de hipnose de relaxamento para tirar essa dor. Então aquilo é só um dos exemplos do que a hipnose pode fazer pelas pessoas. A hipnose uns bons anos para cá, ela ficou muito marcada pelos circos, como eu falei na história. Ela sumiu nos templos e reapareceu com os circos itinerantes pelo mundo. E foi no século século XIX, com Charcot, que foi professor de ninguém menos do que Freud, que ela voltou a aparecer como um elemento da saúde, como uma ferramenta dentro do consultório, dentro da clínica, dentro dos hospitais, para tratar os mais diversos casos. Charcot se especializou no tratamento da histeria. O que é a histeria? Como o nome fala, de dísteron, quer dizer útero. Então era uma doença atribuída exclusivamente às mulheres. Quais eram os sintomas? Eram descontroles, era choro, eram disfunções que só as mulheres apresentavam, né? O que hoje em dia a gente chamaria de chilique. Naquele tempo tinha um nome bonito, chamava-se de histeria. Só que antigamente havia bastante preconceito com relação a isso. E as mulheres eram internadas em hospitais, internadas em manicômios, né, para se tratar. Na verdade, antigamente não se tratava os assuntos da saúde mental. Antigamente você colocava a pessoa no hospital e esquecia ela lá. Era um tabu de família, muitas vezes, falar daquela pessoa. Aqueles que tinham alguma condição financeira conseguiam manter. Bom dia, Zé. Bem-vindo aqui à live. Né, estamos começando aqui ainda. Aqueles que tinham alguma condição mais abastada eram capazes de manter os familiares por muito tempo, né, nesses hospitais. A ideia não era bem tratar, era tirar do convívio, era afastar, esconder aquelas pessoas, para que as famílias não ficassem estigmatizadas de, olha, tem um doido naquela família, olha, tem uma pessoa problemática ali. Então, muitos dos hospitais, asilos propriamente, funcionavam nesse sentido. Charcot foi um grande inovador no tempo dele, porque ele começou um trabalho incorporando elementos da hipnose, né, junto das primeiras práticas de psicoterapia que se conhecia,
e foi trazendo para o ambiente psiquiátrico. Ele fazia trabalhos até então não tinham tantos registros, ele era muito prático. E antigamente muitos dos manicômios eram conhecidos como Casa dos Gritos. Por que Casa dos Gritos? Porque as pessoas ficavam lá dentro em crise, constantemente. Aquelas que as medicações não se acertavam, aquelas que não se entendiam com o tratamento, passavam a maior parte do tempo gritando, tendo crises mesmo, tendo episódios alucinatórios muitas vezes, né, pela reclusão. Então, esses asilos, esses manicômios ficaram conhecidos como Casa dos Gritos. E Charcot foi um dos primeiros a entrar nesse hospital e, de fato, tentar escutar aqueles pacientes, tentar ir para frente deles e ouvir o que eles têm a dizer, ouvir a história deles. Charcot abriu portas para muitos grandes nomes que vieram depois dele. O mais famoso, todo mundo conhece muito bem, Sigmund Freud, o pai e criador aí da psicanálise. Eu já falei dele nas outras lives, não vou me estender agora. Mas Charcot desenvolveu uma metodologia de escuta terapêutica com esses pacientes, quando ninguém mais conseguia. Quando os próprios médicos muitas vezes só conseguiam ficar sentados vendo o paciente gritar, espernear, se debater, sem entender. Não digo nem tentar entender, porque naquele tempo não se falava que havia um sentido naquilo, não se falava que havia algo a ser dito por eles, né? Então Charcot foi o primeiro a tentar ouvir o que esses pacientes tinham a dizer. E isso mudou tudo. A partir daí, os próprios pacientes perceberam em Charcot que alguém está preocupado com eles, que alguém está tentando escutar a história deles, escutar o que eles têm a dizer e entender esse medo, entender aquilo que eles estão sentindo. Patrícia, bem-vinda, conseguiu aparecer, moleque? Então, assim, aquilo mudou as regras da terapia, porque até então, no tratamento psiquiátrico, você só tinha, né, a internação. A pessoa era internada, era medicada, quando não passava por sessões de eletrochoque, né, até se acalmar. Literalmente você tratava a pessoa na marra, né, como se você ficasse gritando para a pessoa: sai da crise, sai da crise, sai da crise, sai da crise, você não pode fazer isso. Sempre não. Sempre você não pode. Isso é errado, né? Isso não é bom para você. Charcot foi o primeiro, nesse sentido, a perguntar para a pessoa: o que, que você está sentindo? Me fala o que está acontecendo aí dentro, me mostra o que você está vendo. Isso foi uma forma de hipnose dentro da clínica. Como eu falei lá atrás, a hipnose nada mais é, não é uma mandinga, não é um ritual, não é uma oração. Hipnose nada mais é do que isso aqui. Uma comunicação, uma conversa, com a técnica certa, com os instrumentos certos, né? Uma ferramenta para você conectar duas pessoas, aquela que está falando e aquela que está ouvindo, e provocar a mudança nas duas. Por isso, nesse sentido de mudar, Charcot foi o primeiro a entender que a terapia muda, que a escuta muda, que só da pessoa falar aquilo que ela está sentindo, ela já consegue melhorar, ela já apresenta melhoras. A ponto de ter um relato dele, foi em Paris, não me lembro agora o nome do hospital, que era uma dessas casas dos gritos, né? E Charcot não residia nos hospitais, ele fazia visitas a esses hospitais, a esses asilos, né? E numa dessas visitas, os médicos repararam que quando Charcot estava chegando no hospital, houve um silêncio. Imediatamente é como se as pessoas soubessem, né, porque os médicos comentavam, os enfermeiros comentavam com os pacientes, que naquele dia Charcot iria visitar os pacientes. Elas paravam de gritar, elas interrompiam as crises. Olha que interessante. Porque o inconsciente delas lembrava elas: opa, está chegando aquela pessoa que me escuta, está chegando aquela pessoa que está aqui para cuidar de mim verdadeiramente. E isso provocava uma mudança. Entendeu? Então era uma autoridade secundária, né, de Charcot. Secundária no sentido de que ele não estava ali ainda. Só de saberem que ele ia chegar, já havia uma mudança. E Freud soube dessa história. Freud já estava no processo de começar a apresentar as ideias dele, né, nos simpósios, nas universidades, né, na academia. Mas no começo, quem aqui estuda Freud sabe, ele era muito desacreditado.
A metodologia dele era considerada muito inovadora, muito fora da curva, né? E quando ele soube que Charcot tinha uma metodologia funcionando já há bastante tempo, o que Freud fez? Foi lá ter umas aulas com ele. Foi atrás de Charcot, eles se corresponderam um bom tempo, né? Até que Freud passou a acompanhar Charcot em alguns dos trabalhos, em algumas dessas visitas, e foi aprendendo a metodologia de Charcot, de como ele faz essa aproximação. Porque os médicos até então, eles não se apresentam, perdão, eles não se aproximavam dos pacientes. O paciente ficava contido num lugar, mas muitas vezes no canto da sala, né, por camisa de força, às vezes até amarrados, presos, amarrados na cadeira, né, contidos, né, por cintas, por braçadeiras. E o médico sentava na outra ponta da sala, muitas vezes só observando. Havia um estigma de que não adianta falar com aquela pessoa, ela só sabe gritar, ela só sabe grunhir, ela só sabe murmurar. Charcot foi o primeiro a pensar, não, tem alguma coisa ali naquela linguagem, deixa eu tentar entender. E Freud foi além. Freud tentou se aproximar ainda mais. Vamos dizer que se Charcot botou a cadeira na metade da sala, Freud praticamente botou a cadeira na frente daquele paciente. Se aproximou mesmo. E essa aproximação fez toda a diferença porque mudou ainda mais aquilo que Charcot já vinha mudando da aproximação. Paciente, entre o paciente e o terapeuta, né, e o médico. Freud meio que cutucava para que as pessoas continuassem falando. Daquele jeito dele, de não falar nada, que a gente conhece bem, para muita gente é irritante, para outros funciona. Eu não estou aqui para questionar a metodologia, né? A gente pode falar disso num outro momento. Mas Freud era muito de fazer as perguntas provocadoras e ficar em silêncio, para que a pessoa falasse, para que a pessoa trouxesse o mundo dela para fora. Né? Isso também é uma forma de hipnose, isso também é uma forma de indução. Você provocar o inconsciente da pessoa a querer se abrir. Pegar essa caixinha aqui e abrir e mostrar o que tem aqui dentro. Né? Então foram vários os processos de aprendizado. A hipnose continuou sendo uma coisa de elites, sendo uma coisa de privilégios. Primeiro, como eu falei, nem todos podiam pagar pelos hospitais. E Charcot fazia um trabalho inovador nos hospitais que pudessem pagar o preço dele no começo. Depois ele foi abrindo mais esse espaço, foi desenvolvendo outras técnicas e levando a cada vez mais hospitais. E Freud, então, nem se fala. O trabalho dele já começou sendo elitista. Era uma coisa para poucos. Né? Aquelas pessoas, primeiro que eram encontros quase diários, nem todo mundo podia pagar naquela época por um terapeuta diariamente, né? Uma companhia para acompanhar o trabalho dele. E então eram coisas assim vistas por uma população mais abastada. Né? Vamos dizer, os hospitais mais pobres continuavam sendo casas de gritos. E a notícia de Charcot provocando as mudanças de Freud, levando às faculdades, levando aos centros médicos aquele trabalho, fez com que vários hospitais passassem a se interessar. E a hipnose foi ganhando um boom dentro do meio científico, dentro do meio acadêmico. Naquela época era isso que regia. O que pode e o que não pode ser feito no contexto terapêutico. Né? Os médicos determinavam. Ainda hoje é um pouco assim. Né? Tentaram passar um tempo atrás uma lei insana chamada Ato Médico, onde todo tipo de terapia ficaria vinculado à medicina. Então, o paciente ele quer fazer um tratamento de floral, ele tem que passar no médico para o médico prescrever aquele tratamento, senão ele não pode fazer. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de terapias completamente desvinculadas da medicina tradicional. Muitas da medicina tradicional chinesa, muitas das escolas orientais, muitas da linha holística espalhada pelo mundo. Você não pode querer que uma ciência, de repente, tome conta de tudo. Uma ciência que sempre falou contra, por sinal. A medicina sempre foi muito científica nesse sentido. Né? Se não tem um embasamento, se não tem um estudo comprovado, um estudo aprofundado de replicação, não é viável, não é uma coisa passível aí de ser usada num tratamento. E a gente sabe que a aromaterapia funciona, que a cromaterapia funciona, que reiki funciona, que meditação funciona, que hipnose funciona, né? E mesmo assim, há pouco tempo atrás, a gente está falando aí de 5, 6 anos atrás talvez, a medicina tentou de novo
vir com essa lei. É difícil. É difícil passar uma lei dessa. Porque você vai mexer com uma classe de terapeutas, de gente que já faz um trabalho há anos, e de repente essa pessoa tem que se submeter à medicina. Eu acho que não daria certo, mas vou deixar essa discussão para os tribunais, não tem nada a ver com o propósito desse canal. Né? A minha intenção aqui é falar da hipnose dentro do contexto da psicologia. Né? Então, o Charcot foi quem fez a grande transição, tirando aquilo que era dos circos, do entretenimento, e colocando dentro dos hospitais. Ele aprendeu, ele foi em vários espetáculos, viu o que era feito, aprendeu aquela metodologia, levou para o hospital e passou a tentar com os pacientes. Sim, porque antigamente você não tinha tratamentos inovadores. A palavra que se usava era teste, era experimento. Freud também fez muitos experimentos com seus pacientes, muitos bem pouco ortodoxos, até hoje questionados. Né? Mas, enfim, você não falava que nem se falou já, é um tratamento experimental. Né? É uma coisa nova que tem lá fora. Não, você falava, eu vou fazer um experimento com você. Você vai ser minha cobaia. A palavra era essa. Então, assim, Charcot mudou as regras. Charcot fez a transição. Freud continuou essa transição para os dias de hoje. E a gente falou um pouco da histeria. A histeria nada mais era do que uma forma de descontrole das pessoas que sentiam coisas e não sabiam o que sentiam. Lembra que naquela época não tinha escuta. Você não tinha essa, que nem a gente tem hoje em dia o Dr. Google, ou a facilidade de você passar no médico, doutor, eu estou sentindo isso. Entendeu? Então, assim, muitas vezes as pessoas começavam a demonstrar aqueles sintomas, as famílias já tratavam de trancar eles nos hospitais, nos asilos, né? Para que, perdão, para que as famílias não tivessem problemas com eles, para que a sociedade, para que as comunidades não estigmatizassem aquela família. Não era nem só pela pessoa, era pelas famílias. Né? Olha que incômodo, a pessoa está doente, mas ela não pode ficar doente porque ela vai ser um transtorno para a família. Muito interessante. Vocês já viram essa história? Eu escuto isso muito ainda hoje em dia. Antigamente, pelo menos, eles tinham o hábito de trancar um asilo. Hoje em dia não pode mais. Hoje em dia a família tem responsabilidade sobre aquela pessoa. Ela tem que se comprometer a cuidar, acompanhar, levar para tratamento. Pelo menos a humanização, a ética desse trabalho mudou bastante. E a gente está no janeiro branco, janeiro da saúde mental, de apoio à escuta terapêutica, tudo aquilo que tira a pessoa da angústia, da ansiedade. Palavras, né? Palavras que estão na voga aí, na mídia, né? Na literatura, nas novelas, né? Depressão, ansiedade, angústia, estresse. E a minha preferida, medo. Quem aqui não sente medo? Quem aqui não tem medo? Então as fobias são um grande motivador, uma grande razão de procura pela terapia, pela hipnose, né? Medo de dirigir, medo de altura, medo de palhaço, medo de sair de casa, medo do escuro, medo de lugares apertados, né? Zé, você falou Franco da Rocha, desculpa, não entendi. Explica para mim melhor aí, eu perdi o contexto. Mas enfim, o medo, para falar do medo, a gente tem que entender um pouquinho da estrutura do nosso sistema nervoso, para saber de onde vem o medo. Eu poderia falar várias teorias filosóficas, várias teorias espirituais do medo, mas a gente está aqui para falar de psicologia. E para falar de psicologia eu tenho que falar um pouquinho de neurologia, de neuroanatomia, neuropsicologia, propriamente dito, perdão. Na evolução do ser humano, no nosso desenvolvimento lá atrás, de embriões para bebês, para crianças, a gente tem um pequeno cérebro, bem aqui no meio, né? Chamado cérebro reptiliano. É o nosso cérebro mais primitivo, é o nosso lado animal. E ele é o responsável por todos os nossos instintos. Quais são os instintos básicos de qualquer criatura? Comer, se reproduzir e buscar por segurança, buscar por abrigo. São as três coisas que motivam qualquer animal. Nós não somos diferentes, o ser humano é um animal. Só que ele desenvolveu
outros cérebros ao redor daquele. Conforme a evolução foi acontecendo, outras estruturas foram se formando ao redor. Está aqui o cérebro primitivo, elas foram envolvendo nesse processo, tornando aquele instinto, aquela interação cada vez mais complexa, cada vez mais elaborada, vamos dizer assim. Então, o nosso eu primitivo vai se preocupar com essas três coisas, né? Medo, comida e abrigo. Medo, comida e abrigo, segurança. Né? Eu falei da reprodução, acho que eu fui um pouco além. Mas a segurança tem a ver com a reprodução, tem a ver com a questão da socialização. Por que animais procuram andar em bandos? Não é porque eles são amigos uns dos outros, mas é por uma questão de sobrevivência. Quanto mais animais, maior a chance deles contra um predador, maior a chance deles escaparem de um predador. Um predador vai atrás de um, não vai atrás de vários. A não ser que seja um predador muito voraz, muito maior, uma raposa contra um bando de galinhas, mas aí é outra história. Mas, em geral, é uma aproximação instintiva. Você procura estar perto de outros pela questão da sobrevivência. Até mesmo porque quanto mais indivíduos, mais fortes eles são contra uma ameaça. Né? Então, está aqui o cérebro reptiliano, aquele cérebro mais primitivo, surgiu de tanta gente usar esse instinto, de tanta gente interagir com esse instinto, uma nova estrutura ao redor, chamada hipocampo, que é responsável pela nossa interação com os instintos. É o que começa a diferenciar o ser humano dos animais. É quando a gente começa a perceber os nossos instintos. Eu não tenho simplesmente medo e reajo. Aquela famosa reação de luta ou fuga. Eu vou enfrentar o que está me ameaçando ou eu vou fugir do que está me ameaçando. Isso é instinto. Eu passo a perceber a ameaça. Opa, estou num ambiente complicado. Estou andando aqui na periferia, à noite, tem um pessoal estranho vindo atrás de mim, me sinto ameaçado. Eu não vou virar e vou enfrentar. Nem vou sair correndo. Deveria, mas não vou sair correndo instintivamente. Eu vou elaborar aquilo. Por que aquilo está me ameaçando? É o lugar que eu estou? É a situação que eu estou? Vou buscar um abrigo. Vou entrar no primeiro lugar que eu encontrar, vou bater na primeira porta, né, para tentar espantar aquelas pessoas que estão atrás de mim. Então eu começo a buscar soluções para aqueles instintos. Estou com fome. Eu não vou matar o primeiro bicho que eu vi pela frente para comer. Estou com fome. O que eu tenho que fazer para resolver minha fome? Preciso de comida. Hoje em dia a gente tem supermercados. Antigamente a gente tinha as plantações, era ir na horta, colher, preparar e comer. A gente passa a desenvolver as formas de aplacar aqueles instintos principais. Né? E a questão do abrigo é a mesma coisa. Está anoitecendo, estou ficando com frio, preciso acender um fogo. O animal, o que ele vai fazer? Vai se encolher em algum canto e muitas vezes vai tremer para se aquecer. Acaba dormindo pela exaustão. Mas a gente sabe buscar abrigo, a gente sabe evitar o vento, sabe ficar perto de uma pedra, que a pedra vai segurar o vento e a pedra vai absorver o calor do dia. Então, instintivamente, a gente sabe que ali é mais tranquilo, que ali é mais confortável. Né? Então, a gente desenvolveu um segundo cérebro ao redor daquele primeiro, só para interagir com os nossos instintos, para que a gente deixe de ser animal primitivo, para que a gente deixe de ser aquele animal simplório de reação. A gente passa a interagir com o instinto. A gente deixou de ser um ser reativo para se tornar um ser interativo. E o tempo foi passando, os milênios foram passando, os humanos foram desenvolvendo. Lá atrás dos primeiros Neandertais, para os Homo erectus, para os Homo sapiens. Zé fez uma pergunta interessante aqui. O medo é só instinto ou pode ser aprendido? Zé, eu já chego lá. Segura aí. Porque para falar isso eu tenho que falar da fobia. Né? Eu já chego lá porque a fobia vai estar no meu terceiro cérebro, que é onde eu vou entrar agora. Tá? Aguenta aí. Quando a gente fala, foi desenvolvendo, foi evoluindo do homem primitivo até o homem que a gente é hoje, até o Homo sapiens, uma nova estrutura foi se formando ao redor daquela que interage. Né? Porque a que interage, a nossa interação com o nosso instinto precisa do quê? Que ele aconteça.
Então eu preciso saber que eu vou sentir medo para reagir a ele. Eu preciso saber que eu vou ficar com fome para começar a buscar alimento. O ser humano passou a se tornar mais precavido. Conforme ele foi se desenvolvendo, conforme as comunidades foram crescendo, fomos plantando, fomos criando, fomos desenvolvendo casas, né, saindo das cavernas, né, para estar aonde quiséssemos, não mais aonde o mundo nos permitia, não mais perto das fontes de sustento, de água, de alimento, de caça, de abrigo. A gente passou a levar isso com a gente. Né? E isso a gente já está falando de elaboração. É um terceiro cérebro, por assim dizer, ao redor daqueles outros dois. Então, o nosso primeiro lado, o primitivo, é o instinto. A gente não foge dele. O segundo é aquele que prevê o instinto, no sistema límbico. E conforme a vida vai passando, conforme a gente vai adquirindo experiências ao longo da vida, a gente passou a ter memórias, lembranças das coisas que passou. Uma vez eu passei por uma determinada região e eu fui atacado por leões. Então eu nunca mais vou entrar naquela região porque eu sei que ali tem leões. Certo? Ou então eu passei muito tempo sem água numa determinada terra até descobrir que nesse caminho aqui tem um rio. E eu pude me saciar. Então todas as vezes que eu passar por lá, eu vou buscar aquele caminho perto do rio. Então, aprendizados. Esses aprendizados são ensinados, foram ensinados pelos nossos ancestrais, pelos nossos avós, pelos nossos pais, até chegar na gente. Isso eu estou falando de milênios, né, de evolução. Muito antes da escrita, muito antes de pinturas, né? Era uma coisa verbal, era uma coisa ensinada nas tradições das tribos, dos pequenos grupos, né? Então, muitas vezes a gente foi estabelecendo o local daquela cultura, daquela tribo, daquele povo, pela facilidade de acesso aos recursos que eles necessitavam. Então, se você está numa terra onde o recurso mais importante é a água, as tribos se desenvolviam, né, perto de rios, perto de lagos, até mesmo no litoral, próximo ao mar. Né? Seu recurso mais importante era alimento. Eles passavam a ficar perto de campos de caça, ou então perto de florestas onde eles podiam colher plantas, frutas. E assim a gente foi se desenvolvendo, sempre aprendendo o melhor caminho, o melhor lugar para se estabelecer. E esse é o nosso terceiro cérebro, né, o mais externo deles, chamado córtex. O córtex é onde a gente armazena todo o nosso aprendizado, todos os nossos ensinamentos, todas as nossas lembranças. Né? Vamos dizer que se a gente for pensar no inconsciente, que a gente fala na psicologia, na hipnose, ele estaria em algum lugar aqui dentro, entre o córtex e o sistema límbico. Por que eu falo isso? Porque tudo aquilo que a gente vê do mundo, que a gente interage com o mundo, é 10% de tudo que acontece à nossa volta, de tudo que a gente está percebendo. Só que o nosso inconsciente tem uma capacidade de aprender, perceber 100%. Só que o nosso cérebro não tem a capacidade de lidar com 100%. Imagina você agora, onde você estiver, provavelmente está olhando para o seu celular ou escutando o que eu estou falando. Tenta ver, sem virar a cabeça, o que está atrás de você. Você consegue? Tenta imaginar quem está atrás de você. Se você estiver num ambiente familiar, você pode presumir, aqui atrás de mim tem um rack para televisão, aqui atrás tem a minha estante de livros. Eu não preciso olhar na câmera para isso, eu sei. Né? Eu já tenho essa interação. Então, meu inconsciente já está me mostrando essa informação. Agora, se você estiver num lugar diferente, se tiver com mais alguém na casa que pode ter passado atrás de você e você não percebeu. Né? Então, o que eu quero dizer é que aquilo que a gente está percebendo imediatamente, onde a gente está focando a nossa atenção, é mais ou menos 10% de tudo que está acontecendo em volta. Eu estou aqui na minha sala, gravando essa live, tem um ventilador gostoso aqui do meu lado, porque eu sei que lá fora está quente e fica inferno. Graças a Deus hoje o meu cachorro resolveu não participar, não está latindo. Mas tem gente na rua, estou escutando criança brincando, daqui a pouco passa o carro do ovo. Né? Tem uma série de coisas que eu já aprendi que vão acontecer em algum momento, entre agora e o fim da tarde.
né? Até porque nós estamos em janeiro, para muitas escolas ainda estão de férias, então tem criançada na rua sim, né? Então o nosso inconsciente primário é aquele que armazena tudo aquilo que não está na nossa percepção. Eu estou percebendo uma coisa, isso é consciente. Se eu estou pensando em algo, eu estou buscando dentro de mim. Se é dentro de mim, é inconsciente. Gente, só para deixar claro, eu não estou elaborando o que é o inconsciente freudiano, porque cada grande teórico tem uma definição própria disso, até eu tenho a minha. Depois eu falo sobre isso numa outra live só sobre inconsciente, porque isso dá muito pano para manga. O que eu estou falando é que o inconsciente que a gente fala primeiro na psicologia, na hipnose, é aquele inconsciente armazenado. São os conhecimentos, são as memórias, são as lembranças que estão aqui dentro, né? Então, o ser humano, ele tem dentro dele todo o aprendizado literalmente da espécie humana. Tudo aquilo que ele aprendeu. Hoje em dia, se você sair na rua e ficar com frio, você sabe que você não vai precisar se encolher, acender uma fogueira para se aquecer. Pode voltar para casa e pegar um casaco. Você pode entrar no carro, fechar a porta, vai ficar quentinho. Ou entrar em algum lugar para se aquecer. Uma loja, uma cafeteria, um local de trabalho, fechar a porta do escritório. A gente evoluiu para sair daquela resposta instintiva, né? E alguém ensinou para a gente isso? Não. Já nasceu com a gente esse conhecimento. Como a gente se abriga? Como a gente faz? Né? Aí uma pessoa falou, não, nossos pais ensinaram. Aí eu perguntei para esse paciente, então seus pais ensinaram para você que você tem que acender uma fogueira quando está com calor dentro de casa? Quando está com frio? Está com frio, vai lá, rasga uns livros e acende uma fogueira na sala para se aquecer. Não, óbvio que não, ninguém nunca me ensinou isso, né? Então, o que eu quero dizer é isso, existem coisas que ninguém nunca precisou ensinar para a gente sabe, né? Como é que o bebezinho sabe que se botar lá o bico na boca dele, ele tem que chupar para conseguir o leite? O bico ou a mamadeira? Quem ensinou isso para ele? Depois que ele desenvolveu dentinhos, quem ensinou para ele como é que mastiga? Ele nunca fez aquilo na vida. De repente botou uma coisa na boca, ele está acostumado a engolir, ele não está acostumado a ficar até triturar aquilo. Então existem conhecimentos que estão no nosso DNA. Estão lá dentro na nossa programação. Vem do instinto, passou pelo aprendizado e hoje está no conhecimento. Quando a gente fala de medos, vamos voltar aqui para o nosso tema, né? A gente está falando de lembranças. O instinto faz com que a gente reaja aos medos principais. Medo de ameaça, né? Medo de solidão, medo da morte, medo de fome. Tudo aquilo que ameaça a nossa sobrevivência principal. A questão da segurança, do alimento e do perigo, propriamente dito, né? Isso é um instinto falando. O medo vai um pouco além do sistema do cérebro primitivo e vem para o sistema límbico. O medo passa a ser uma reação. Eu sei que eu não posso sair sozinho à noite, porque provavelmente eu vou ser assaltado. Mas se eu tiver de relógio, então, a chance aumenta 50%. Se eu tiver com o celular à vista, então, é 100% de chance de eu sair à noite sozinho no escuro e ser assaltado. Então, existem coisas que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu, na minha vida, já fui assaltado 3 vezes. 2 à mão armada. Não é uma experiência legal. E eu cheguei até um período em que eu tinha medo de sair de casa. Vivi ansiedade, tive um pouquinho de pânico. Até que eu falei, não, eu tenho que escolher. Eu vou passar o resto da minha vida com medo, eu vou enfrentar esse medo. Eu tenho que mostrar para mim que eu posso sair de casa. Eu não preciso ficar escondido. Né? Que não tem ameaça a cada esquina. Se tiver também, eu não sou o único alvo que eles têm. É só saber usar. É só saber como reagir, como andar, né? Evitar certos lugares, evitar certos horários. Então, eu elaboro mecanismos, eu elaboro formas de desviar desse medo. Não deixei de ter medo. Tenho medo. Quem não tem medo? Está andando sozinho à noite e escuta um barulho atrás. Você para e olha para trás. É inevitável que isso aconteça. Né? Você entrou numa rua, não tinha ninguém. De repente você escuta um barulho de passo atrás de você. A primeira coisa que você faz é olhar para ver de onde saiu aquela pessoa. Se tem alguém ali. Né? Então o medo é uma reação natural e esperada que a gente tem no nosso dia a dia.
Vamos deixar claro. Medo não é ruim. Medo é bom. Medo é um mecanismo de sobrevivência que a gente tem. A gente não pode viver com medo. A gente não pode se entregar para esse medo de uma maneira onde ele passa a ditar os nossos passos. Ah, não saio de casa porque eu posso ser assaltado. Ah, mas a gente vai de carro, ah, não posso. Vai que dá um problema no carro e a gente tem que ir a pé. Ou então vai que eu sofro um acidente de carro, Deus me livre. Então eu começo a encontrar desculpas para alimentar aquele medo, para manter aquele medo existindo. No fundo eu estou escolhendo o medo, não estou escolhendo a superação, não estou escolhendo uma forma de lidar com ele. Eu estou escolhendo viver com medo. E aí é onde o medo deixa de ser saudável. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Ninguém aqui se manifestou, espero que o som esteja bom. Mas nas últimas lives o pessoal falou que o som estava meio baixo. Se vocês estiverem ouvindo bem, dá uma sinalizada para mim. Se estiverem com algum problema para me ouvir, sinaliza também, tá? Vamos lá. O medo que a gente sente hoje em dia é um medo diferente dos nossos ancestrais. É um medo construído. Voltando lá na pergunta do Zé, sim, Zé, a gente pode aprender a sentir medo. Mas você entendeu que não é aquele medo principal, não é aquele medo instintivo que a gente tem na nossa origem. Não é aquele medo de, meu Deus, eu estou em perigo, vou sair correndo, então vou virar, vou ir para cima da primeira ameaça que eu vi. Né? Eu conheci uma pessoa que estava tão descontrolada com essa questão de medo. Vamos ver se ficando mais perto aqui ele facilita. Eu conheci uma pessoa que estava tão descontrolada na questão do medo que ela me relatou que ela estava indo, voltando para a casa do serviço e levou um susto quando a vizinha dela foi sair de casa. Ela levou um susto tão grande que ela virou e bateu no portão e acabou acertando a vizinha que estava saindo. E machucou a vizinha. Aí que ela foi entender o quanto o medo dela estava atrapalhando. Entendeu? Aí que ela foi entender o problema que ela tinha. Ela sabia, ela estava convivendo com aquele medo como uma coisa boa, como uma coisa normal. Ela aprendeu a viver com aquilo. Só que ali ela entendeu que aquilo estava fora de controle nela e ela não estava percebendo. Imagina, você vai sair de casa, qualquer barulhinho, você pular para cima. A pessoa vai sair de casa, o vizinho está saindo de casa, você bate o portão na cara do vizinho. Né? É complicado isso. Então, da mesma forma como sim, a gente pode aprender pelas questões da vida, ter medo de certas coisas, medo de sons, medo de pessoas, medo de carros. Né? Eu tive um paciente que foi assaltado, estava andando na rua, pararam dois caras de moto. Pararam, botaram a arma, levaram o celular, levaram a bolsa, levaram tudo. A partir daí, toda vez que ela estava andando na rua, escutava uma moto passando, ela se travava inteira. Ela chegava aí para o meio dos carros e por duas vezes ela chegou a atravessar a rua só para estar no meio dos carros e não ser abordada. Não tinha nada a ver, era só um motoqueiro passando. Então a gente passa a reagir a medos que estão aqui. Né? Vamos pensar numa cronologia entre aquilo que a gente viveu, nossa lembrança daquilo e o que está acontecendo agora. 3 estágios, certo? A gente sobrepõe esses estágios de modo que a gente passa a viver o medo que já aconteceu. Eu não estou só lembrando de quando eu fui assaltado, eu estou vivendo o momento do assalto a todo instante. E de repente alguém para e pergunta as horas, eu acho que a pessoa vai me assaltar, porque é o que está na minha lembrança, é o que está na minha experiência. Entendeu? E aí eu reajo como? Luta ou fuga. Ou eu bato nessa pessoa que não tem nada a ver com a história, ou eu viro e saio correndo, e a pessoa vai achar que eu sou maluco. Né? Então, a gente aprende, ainda mais na nossa sociedade tensa, numa sociedade estressante, agitada, uma fábrica de depressão e ansiedade, propriamente dita, a ter medo de tudo. E os noticiários também não ajudam. Só mostra desgraça, só mostra notícia ruim. Né? Eu tive uma paciente que tem uma paciente que tem uma filha de 4 anos. Ela teve momentos da vida dela que ela tinha medo de sair de casa, por medo de roubarem a filha dela. Porque foi uma época que a mídia estava falando muito de sequestro de crianças, de desaparecimento, dessas quadrilhas de tráfico de crianças internacionais aí. Ela surtou. Ela não desgrudava da menina. Né? Ela chegou a dar um celular para a menina, não para que a menina se distraia, mas para que ela tenha um GPS para poder seguir a menina. Caso ela perca de vista, ela vai lá, ativa e sabe onde está a filha dela. Então, assim, você passa a viver numa angústia muito grande, numa bolha de percepções,
baseadas numa experiência ruim, em uma experiência ruim. É isso que tem que ficar muito claro. De todos os 100% de reações, de ocorrências que tem no nosso dia a dia, a gente escolhe uma. Aquela ruim, aquela que a gente não gostou, aquela que foi mais ameaçadora, mais angustiante. A gente passa a manter ela sempre aqui no presente, sempre ativa. Não é uma lembrança que a gente deixa para trás, a gente armazena, nossa, eu passei por isso, que chato. Já foi, deixa ela atrás. Não, a gente mantém aquilo ativo dentro da gente. E às vezes a gente estabelece ciclos. Eu consigo deixar aquilo para trás, daqui a pouco aquilo volta. Né? Como foi o caso do trauma dessa pessoa da moto. Ela escuta uma moto, ela vive tudo aquilo de novo. Então ela me buscou para fazer um trabalho para tentar desvincular aquela lembrança do que ela tinha hoje em dia. Senão toda vez que ela escutasse uma moto, ela ia quase se jogar no chão. E sim, ela já se machucou fazendo isso. Né? Hoje em dia a gente tem uma linha de trabalho muito legal chamada Mindfulness, que mistura técnicas de relaxamento, de meditação, com terapia propriamente dita. Você elabora, você faz a pessoa falar sobre o medo que ela está sentindo, busca junto dela a lembrança do que causou aquele medo, de como que aquilo começou, né, para tentar chegar numa origem de um trauma. Para quê? Para que a racionalidade dela entenda que aquilo já aconteceu e não está acontecendo de novo. Pode acontecer? Pode, como pode nunca mais acontecer. Eu posso sair de casa e ser assaltado? Posso. Mas assim, hoje, às 11 horas da manhã, as chances são muito poucas que isso aconteça. Muito pouco provável que isso vai acontecer. Pode acontecer. Mas aí eu tenho que ir para algum lugar e pedir para me benzer, porque é muito azar. Né? Então a gente não pode se concentrar nas probabilidades ruins. A gente tem que buscar as probabilidades que libertem a gente do medo, né, da angústia, da dúvida, para que a gente possa viver de uma forma saudável, de uma forma plena. Né? O mindfulness, como foi traduzido, atenção plena. É a gente se concentrar no nosso momento atual. Eu uso muito, cada terapeuta tem a sua âncora, vamos dizer assim. Eu uso muito como âncora. Âncora, para quem não sabe, é um gatilho que você busca quando você está se sentindo mal, quando você sente que está ficando angustiado, você busca essa âncora. Eu uso muito a respiração. Ah, estou ficando agitado, estou ficando nervoso. Para, respira fundo, deixa o corpo acalmar, deixa as ideias desacelerarem. Né? Para quem não viu, a minha primeira live está gravada lá no meu YouTube. Eu ensino a técnica de respiração muito simples, 5 minutos diários. Isso aqui vocês vão me ver fazer sempre. 5 minutos todos os dias. Quem não tem 5 minutos? No ônibus, quando está na porta da escola esperando o filho sair, quando está indo trabalhar, em algum momento no intervalo de almoço. Todo mundo tem em algum momento do dia 5 minutos para parar, sentar e respirar. Respirar devagar, relaxar. Isso é mindfulness, isso é atenção plena. Eu estou voltando a minha percepção para o meu momento. Por aquele instante, eu me concentro na minha respiração. Então é simplesmente estou respirando. Parece uma coisinha boba, mas vocês não fazem ideia do quanto isso é libertador, do quanto isso abre espaço dentro da gente, para que a gente se sinta cada vez melhor, para que a gente se sinta cada vez mais atento ao que está sentindo. Ah, e se eu estiver sentindo uma coisa ruim, ótimo. Deixa aquilo vir, aprende com aquilo, percebe que aquilo está te afetando e deixa aquilo seguir. Esse rio de lembranças tem que passar por você e ir embora. Né? A experiência ruim está lá atrás. O que você sente hoje é uma lembrança, uma percepção do seu medo. Não é o medo de fato. Como eu falei, nós somos seres evoluídos, nós somos seres que guardam recordações. Então a lembrança está aqui dentro, está no nosso inconsciente. A hipnose ajuda a gente a fazer essa busca nesse inconsciente, encontrar essa lembrança. Não é para que você viva tudo de novo, mas para que você entenda isso. É uma lembrança. Foi um momento ruim na sua vida. Não é o seu dia atual. Você foi assaltado há 10 anos atrás. Você não está sendo assaltado hoje. Né? Você se perdeu dos seus pais, se sentiu sozinho, sentiu perigo naquela multidão.
Então hoje você tem medo de multidões, você tem medo de se afastar das pessoas que você conhece por medo de se sentir sozinho. Mas aquilo já aconteceu. Hoje você sabe que você pode conversar com as pessoas, pode buscar pessoas novas. Moço, eu me perdi. Onde é que eu estou? Qual é o nome dessa rua? Como é que eu chego na rua tal? A gente tem N maneiras para sair do mecanismo do medo. Muita gente não percebe, muitas vezes, que está com medo. Ela sente angústia, ela sente falta de ar, ela sente dor no peito. E aí, o que a nossa mídia atual adora falar? Aumenta o número de infartos nas pessoas cada vez mais jovens. Aí a pessoa fica um pouco nervosa. Ai, meu Deus, eu estou infartando. Gente, calma, calma. Respira fundo. E volta para o seu momento. O que eu estou sentindo agora? O que eu estou sentindo hoje? Qual é a minha situação? Então, você percebe na rua, muitas vezes a pessoa fazendo isso, ela está andando, de repente ela para. Qual é a primeira reação de todo mundo que está em volta? Moço, você está passando bem? Eu já fiz isso. A senhorinha estava passando na rua, de repente ela encostou no poste e começou a respirar fundo, assim, ofegante. Eu fiquei um pouco preocupado. Perguntei, a senhora está passando bem? Está tudo bem? Não, estou bem sim, só estou respirando fundo um pouquinho, porque eu estou um pouco nervosa, mas já estou chegando em casa. Pode deixar, muito obrigado. Não sei se ela teve medo de mim também, né? Tudo é possível. Mas chama a atenção porque a gente não está habituado a ver a pessoa ter essa atenção com ela mesma, né? Então, Zé, eu espero ter respondido aí a sua pergunta. Sim, a gente aprende a ter medo. Hoje em dia é muito comum você ter crianças, adolescentes que vivem com o medo que é dos pais. Então, os pais têm uma vivência e ensinaram, às vezes indiretamente aos filhos, perdão, dá uma esticada aqui, ensinaram os filhos a ter aquele medo. Ah, o pai sofreu um grande acidente de carro. O filho tem medo de dirigir. Porque o pai só fala do bendito do acidente, a mãe fica lembrando de que o pai quase morreu, que a criança vai pensar, para que eu vou dirigir? Não quero passar por isso não. Né? Tenho certeza que vocês conhecem alguém assim. Ou então o pai estava trabalhando numa obra às vezes, escorregou e caiu no andame, se machucou feio. Né? Aí o filho viu aquilo de longe, o filho cresce com medo de altura. Nunca subiu no andame, mas tem medo de altura. Entenderam? Então a gente vai fazendo, tendo esses aprendizados. Né? Tem várias possibilidades. Eu vou contar um caso, deixa eu ver aqui se dá tempo. Ah, dá. A hipnose, ela traz lembranças que muitas vezes a gente não lembra que tem, de tão profundos que está. Eu vou contar um caso para vocês, quando a gente fala de trabalhar o medo, que para mim foi muito significativo na clínica. Era uma moça de 48 anos, uma senhora de 48 anos, né? E ela tinha um medo muito grande do escuro, mas assim, incontrolável. Ela não conseguia nem fechar o olho direito. Para ela ficar de olhos fechados, tinha que estar num ambiente muito claro. Entendeu? A ponto de uma vez a irmã dela brincar com ela de chegar e tapar o olho, adivinha quem é? Ela virar e bater na irmã de susto. Então, ela tinha um medo muito patológico. E assim, teve um período da vida dela que ela ficou em depressão por causa disso, não conseguia interagir com ninguém, não queria sair de casa. A casa ela mantinha as luzes acesas. Uma nota de conta de luz. Ela acendia todas as luzes para não ver canto escuro. E na hipnose nós fomos trabalhar. Né? Fiz lá a indução, relaxamento, fui levando ela pela linha do tempo dela e fomos voltando na história desse medo. É, e ela foi lembrando de momentos da vida dela onde ela viveu no escuro, onde ela passou no escuro, o medo que ela tinha, o medo que ela tinha. Então a gente chegou num ponto, prestem bem atenção nessa história, onde ela se sentiu trancada numa caixa, muito escura. E a gente percebeu na hipnose que aquele foi o primeiro momento do grande medo dela. Tem um exercício que a gente faz que é a dissociação. A pessoa está aqui na lembrança, você tira a pessoa de onde ela está e coloca em outra posição para que ela veja externamente o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que está acontecendo em volta. E olhem bem a lembrança que veio. O pai chegou bêbado em casa e estava batendo na mãe. E ela estava escondida dentro do armário e ela sabia que ela não podia gritar, que senão o pai ia ver, ia bater, achar e ia bater nela também. Ela não lembrava de nada disso.
Ela só lembrava do escuro. Vocês imaginam para alguém crescer com isso? De não poder nem fechar os olhos porque lembra dos gritos. Mas chegou um ponto da vida dela onde ela bloqueou os gritos, mas ficou escuro. Ela se sentia ameaçada no escuro, ao mesmo tempo que o escuro, e foi a forma como eu ressignifiquei com ela, o escuro foi a segurança dela. Não era uma razão para ela ter medo, era uma razão para ela se sentir segura. Porque o escuro protegia ela de ser encontrada. Então vocês percebem quanto o nosso inconsciente é interessante, enquanto ele cria maneiras de afastar a gente do medo, e a gente passa a ter medo do medo. A gente passa a ter medo daquela sensação. Então ela sabia que ela estava com medo, mas ela estava num ambiente seguro que era dentro do armário, no escuro. Então o escuro não era o que estava causando medo, o escuro era a proteção. O medo dela estava ali fora. E quando ela lembrou disso, ela perdeu completamente o medo do escuro. Ela pediu para apagar a luz da sala, ver como ela se sentia, e ela ficou bem com aquilo. E olha que interessante, a primeira coisa que ela me falou, quando eu apaguei a luz e só ficou um tempo em silêncio, eu perguntei, tá tudo bem? Ela virou para mim e falou, eu não estou mais escutando os gritos. Eu nunca tinha percebido que eu escutava aqueles gritos quando eu fechava os olhos. Tudo graças à hipnose. Aí lá atrás daquela lembrança. Zé, eu acho que a resposta da sua pergunta está nessa história que eu contei, né? Muitas vezes uma lembrança reprimida, a nossa mente quer trazer aquilo à tona. Entende que a gente tem que lidar com aquela recordação. Né? Então, sonhos são uma forma de você trazer aquilo à tona. Se você guarda aquilo, se você esconde aquilo, mas o seu inconsciente entende, não, você precisa pensar nisso porque você tem que passar dessa fase, você tem que trabalhar isso. Então vem sonhos, vem pesadelos e você começa a desenvolver mecanismos para reagir àquele sonho. Porque lembra que você não sabe que é uma recordação. Para você é só um sonho, só um pesadelo. E aquilo vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo. Freud adorava quando um paciente trazia um sonho repetido. Porque ele sempre falou, você não tem que se concentrar na clínica em tudo que o seu paciente fala. Porque o que é importante vai reaparecer e é aí que você vai ter a chance de trabalhar isso com ele. Ele falou uma vez e não tocou mais no assunto, não teve reação. Deixa fluir. Deixa a conversa continuar. Entendeu? Bruno perguntou aqui, como tratar uma pessoa que tem medo do medo? Bruno, medo do medo é uma coisa muito comum hoje em dia chamada síndrome do pânico. Pensa o seguinte, aqui está o objeto do seu medo. Você reagiu a ele, ficou com medo. Então você passa a evitar esse objeto, certo? Seja um bicho, seja escuro, seja altura, você evita aquela situação que te assusta. Só que você gravou o medo que você sentiu. Você não quer sentir aquilo de novo. Então você passa a evitar qualquer situação que te aproxime daquela sensação. Você foi assaltado uma vez, você sabe que se você sair de casa você pode ser assaltado de novo. Não vou mais sair de casa. Você percebe que isso é o medo do medo? Porque se eu sair de casa eu vou sentir aquele medo, eu vou lembrar daquele medo, eu vou lembrar que eu fui assaltado, então eu não quero. Então, é um processo. Uma coisa que eu sempre falo para todo mundo quando vai trabalhar com medo, seja terapia, seja psicologia, seja hipnose. O objeto do seu medo nunca é o problema. A gente tem que olhar em volta dele, qual é a história que está ali, para entender. Lembra do garotinho que viu o pai cair do andaime e passou a ter medo de altura? O problema não é a altura. O problema foi ter visto o pai cair do andaime. Então ele tinha que entender que ele podia subir num lugar alto, que ele não iria necessariamente cair. Ele teria que tomar os cuidados devidos. Se segurar, apoiar no corrimão da escada, evitar beiradas. Né? Ele morava num apartamento e passava longe das janelas. Ele não gostava nem de sentir o vento, aquele vento de apartamento que a gente gosta tanto. Para ele era desesperador. A primeira coisa que ele fez depois da sessão que ele reviveu aquela cena e superou esse medo, ele não, obviamente ele não se arriscou, mas ele apoiou as mãos na janela e ficou olhando assim, sentindo aquele vento vindo. Ele falou que para ele foi libertador. Então a gente vai trabalhando o medo.
como surgiu o medo, não o objeto. O objeto é só um símbolo, ele representa esse medo. Mas o medo é que é importante. Ah, eu tenho medo de dirigir. O problema não é o carro, vocês percebem isso? O problema é o que será que aconteceu? Eu tratei uma pessoa uma vez com medo de dirigir e durante a hipnose o que a gente descobriu? Que ela tinha 3 irmãos, ela era mais velha, ela ia na frente e pelos irmãos também quererem ir na frente não poder, eles ficavam chutando o banco dela. Então ela ficava sempre agitada, sempre nervosa, ficavam gritando. E quando ela começou a dirigir, o que aconteceu? Aquilo tudo veio à tona. Ela ficou imaginando os chutes, ficou lembrando dos gritos e tudo agitava ela. Entendeu? Então a gente tem que buscar o que está causando aquele medo, como o medo está se manifestando nela, né? É isso aí, Zé. Como eu falei, tem medos que são naturais. Agora, uma coisa é a gente sentir medo de coisas que a gente não experimentou. Aí são as fobias. Entendeu? Araceli perguntou, terapia de choque ajudaria? Eu não entendi se você quis dizer terapia de choque, eletrochoque, ou você expor a pessoa ao medo. Mas, enfim, a terapia de eletrochoque ela é muito polêmica, é uma coisa que estão tentando trazer de volta, né? Tem alguma serventia, mas assim, é uma coisa polêmica demais para a gente falar serve ou não serve. Vamos deixar isso para um outro momento. Agora, hoje em dia, usa-se muita terapia de choque no sentido de, eu tenho medo de escuro, eu vou trancar a pessoa no escuro. Tem até um programa na Discovery Animal que fala das pessoas que têm medo de animais, então você vai preparar a pessoa para se expor àquele animal. Eu, Felipe, não acho isso saudável. Num ambiente controlado, tudo bem, você faz um trabalho, você prepara a pessoa, você vai expondo ela aos poucos, ela vai aprendendo a lidar, a sentir aquele medo, entendeu? Mas eu prefiro trabalhar com a questão da segurança. Prefiro trabalhar, entendeu? Vou só dar uma olhadinha aqui no nosso tempo, quase acabar. Eu prefiro trabalhar dentro de um consultório, né? Pegando o gancho aqui da pergunta do Bruno sobre a regressão, dentro de um consultório, eu coloco a pessoa em relaxamento e vou buscando as lembranças dela com relação àquele medo que ela tem, com relação àquele infortúnio, àquela angústia. Lembra que o principal é mostrar para o corpo que ele está sentindo medo, ensinar o corpo a reagir a esse medo. Para ele entender que uma falta de ar não é que o ar vai acabar, que uma dor no peito não é um infarto, para ele poder ressignificar primeiro com ele mesmo. Nossa, eu estou sentindo medo, mas o que será que eu estou com medo? Para ele entender que ele precisa buscar uma ajuda. É o primeiro ponto. Segundo, regressão em hipnose para mim é fundamental. Existem várias formas de regressão. Se eu falar para você agora, feche os olhos e tenta pensar numa lembrança de quando você tinha 5 anos de idade. Você consegue, não consegue? Talvez não com 5, com 6, com 7. Tem gente que vai até antes disso, com 4, com 3. Mas você é capaz de fechar os olhos agora e buscar uma lembrança de infância. Isso é uma regressão. Isso é uma lembrança. Terapia do Moreno, você quis dizer o psicodrama? Zé? Não entendi. Mas, enfim, a regressão é a principal maneira que o nosso cérebro tem de desmistificar aquela recordação. Tirar o terror que a gente sente dela. Entendeu? Então, eu falei um pouco do mindfulness, quando a gente sente que está na hora de deixar o medo para trás. O que a gente faz? Respira, busca o nosso momento. Né? O psicodrama, eu gosto muito de dizer que toda terapia de regressão é um psicodrama mental. Entendeu? Porque você vai induzir a pessoa a um relaxamento. O Moreno fazia hipnose sem falar que era hipnose. Ele fazia com a pessoa desperta, com a pessoa em pé, muitas vezes. Ele foi um dos grandes idealizadores da terapia da linha do tempo. Aquela que você vai fazendo a pessoa, vamos voltar para o passado, e faz a pessoa andar para trás. Né? Mas ele não dava esse nome. Porque para ele o nome não era importante. O importante era o que a pessoa estava sentindo. E se vocês já viram uma sessão de Moreno do psicodrama, procura no YouTube, gente, vocês querem matar aquele cara, porque ele era grosso pra caramba, ele gritava com os pacientes, chamava de burro. Então, assim, ele era bem ofensivo, bem rude, mas funcionava.
cara criou uma metodologia que sobrevive até hoje, né? Enfim, quando você induz uma pessoa ao relaxamento, você está fazendo um aquecimento de Moreno. E quando você induz uma pessoa à regressão, buscar lembrança, você está fazendo com que a pessoa traga aquela cena para que ela possa ser revivida. E hoje em dia tem os consteladores familiares que vão além, eles revivem essa cena junto com a pessoa para trabalhar aqueles traumas. A constelação familiar, a base dela nada mais é do que um psicodrama elaborado, né? Então, assim, hoje em dia a gente está, por modismo, trazendo à tona velhas técnicas com outros nomes. Não vejo nada de errado nisso. Só para deixar claro, eu não sou contra constelação, não sou contra psicodrama, amo os dois de paixão. Tá? Mas, enfim, a terapia de Moreno, ela seria essa busca, já explicando melhor para você. Seria esse passo atrás que você vai buscando com a pessoa, né, os momentos em que aquele trauma foi se instalando. Então, vim trabalhar um medo que eu tenho de sair de casa. Ah, quando será que ele começou? Foi um ano? Foi. Então, fecha os olhos, induz a respiração, induz a hipnose. E vamos lembrar de um ano atrás. O que, que aconteceu? Ah, aconteceu isso. Você já tinha esse medo? Já. Então, vamos olhar mais para trás. E você vai fazendo esse regresso com a pessoa. Você vai fazendo esse aquecimento, como o Moreno chamaria, junto com a pessoa. Entendeu? Gente, o nosso tempo na live aqui está acabando. Daqui a pouco o Instagram vai cortar a transmissão. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu continue algum assunto, manda para mim. Eu vou desenvolver um novo vídeo, vou responder a cada uma das perguntas de vocês com muito carinho. Zé, eu gostei da sua pergunta e eu vou fazer um videozinho avulso. Não sei se eu vou colocar no Instagram ou direto no meu canal, mas de qualquer maneira eu mando no grupo falando só dessa comparação do psicodrama de Moreno com a terapia de regressão, que é um assunto muito rico. Eu não, acho que eu me estenderia horas aqui falando sobre isso. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou desenvolver uma mídia aí falando sobre isso daí. Até porque algumas pessoas me perguntaram, não estão com tanta clareza quanto você. Gente, muito obrigado pela presença. Quem tiver um medo que queira trabalhar, quem tiver, souber de alguém que tem um medo, mostra para ela essa live. Vamos ensinar a pessoa a lidar com o medo. E me manda uma mensagem, a gente vai conversando sobre esses medos, a gente vai trabalhando aí junto para melhorar a qualidade de vida, né? E para quem não conhece, eu vou falar de um grupo aqui de grandes pessoas que se juntaram para estudar a hipnose, né? Um grupo chamado Soul Hipnose, Soul de ser e hipnose. Procurem na mídia, nós estamos no Instagram, nós estamos brevemente no YouTube, temos um grupo no Facebook, né, no Telegram. E são pessoas que se juntaram na humildade de ensinar tudo aquilo que elas sabem. Então nós temos terapeutas, nós temos palhaços de circo, nós temos mágicos, nós temos estudantes propriamente da hipnose, cientistas mesmo, neurocientistas, temos até psiquiatras frequentando o grupo, né? Pessoas que se juntaram para levar a hipnose, para fomentar a hipnose, para tirar o mito que tem por trás. Hoje em dia não dá para deixar de falar, o Pyong Lee está no Big Brother aí mostrando um pouco da hipnose, né? E desde que ele apareceu no Big Brother, muita gente tem procurado os nossos membros, os nossos grupos, né? Perguntando sobre a hipnose. Ah, como eu quero saber um pouco mais, eu vi o Pyong fazer, eu achei interessante. Procura as nossas mídias, né? Quando essa live for para o YouTube, eu vou deixar o link do grupo do canal lá para vocês. Vocês vão ser muito bem-vindos e vão encontrar muito material, muita gente disposta a ajudar, a ensinar. Tem muita gente que procura para se ajudar por terapia. Então é um grupo muito aberto, muito unido para esse propósito. Então nós somos hipnose, por isso que o nome é Soul. Então, gente, mais uma vez, encerrando aqui mais uma live, graças a Deus, uma ótima audiência, pessoas maravilhosas trazendo perguntas excelentes. Eu quero que isso continue. Então, compartilhem com os amigos. Quando estiver no YouTube, compartilhem o link. Chamem as pessoas para ver. Mostrem que tem gente por aí desmistificando a hipnose. Não falando com palavras difíceis, né, que nem cientista, que nem psiquiatra, que nem médico. Aqueles termos que ninguém entende. Que se a pessoa fica mais confusa do que esclarecida. Mas a gente está aqui para isso, para tirar essa mitificação. Hoje o assunto foi medo.
E a pedido aí do Zé, eu vou fazer um videozinho curto mais tarde falando sobre essa comparação do psicodrama de Moreno com a terapia de regressão, que tem tudo a ver, vocês vão ver. Para quem não conhece muito de hipnose, entre em contato, procura a Soul e a gente está por aí. Quem quiser trabalhar um medo, tiver uma fobia, souber de alguém que queira ajudar, manda uma mensagem que eu vou responder com muito carinho para vocês. E se eu não respondi alguma pergunta, como sempre, manda uma mensagem para mim que eu vou responder com muita atenção depois. Gente, muito obrigado. Até a próxima live, quarta-feira. Vamos ver que assunto a gente traz à tona aí. Uma ótima semana para todos vocês. Sou Hipnose, hein? Um abraço.